Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Esse é o primeiro episódio de 2021, um ano que ainda persiste em prolongar 2020, mas espero que possamos sobreviver de forma menos caótica que o ano passado, ou menos paralisante. Também espero que o Balanço e Fúria siga com regularidade, porque ideia para o episódio não falta. Hoje vamos falar um pouco sobre uma forma musical que tem como principal qualidade, na minha opinião, justamente a sua capacidade de tensionar a forma, ultrapassar, destruir ou simplesmente criar uma forma própria a cada música feita. Permite que aquele que a faz crie e transforme qualquer objeto em instrumento. Use do máximo de sua capacidade técnica para fazer música, o máximo de recurso, assim como o mínimo de capacidade técnica e o mínimo de recurso. Hoje a gente vai falar sobre a música de improviso, música instrumental, experimental brasileira, principalmente dos anos 70 e 80. E os meus convidados, acho que são as pessoas mais recomendadas para falar desse gênero ou não gênero, que é a música de improviso experimental. Maurício Takara e Rodrigo Brandão, agradeço o convite e queria pedir para vocês se apresentarem também. Demorou. Sou Maurício Takara, toco bateria e mais algumas outras coisas no Hurt Mode, São Paulo Underground, entre muitos outros projetos aí com Racta agora também. No momento, essas são as minhas bandas principais. Tenho um trabalho solo também já há muitos anos, onde eu toco um pouco de tudo. Já tem um disco com o Rodrigo, que tem uns anos já também. A gente fez bastante coisa junto. Toquei no disco dele. É isso. Eu sou Rodrigo Brandão. Eu tenho muita honra de ser amigo, parceiro, comparsa do Maurício. A gente faz música junto de forma mais intensa desde 2007, e desse período, desde o início disso até agora, rolou uma grande mutação na minha forma de expressão. Diferente do Mal, que tem muitos instrumentos com os quais cantar, eu só tenho caneta, microfone e a garganta. Inicialmente, eu passei um longo tempo trabalhando naquilo que hoje em dia eu enxergo como o que os bluesmen faziam, farão no Delta do Mississippi, que é tornar a fórmula algo que é parte de você, para depois disso você se ver livre da fórmula, pelo menos enquanto um grid. E foi assim que o formato de hip hop passou a ser uma paisagem mais longínqua na minha vida, e a palavra falada, independente da contagem de 16 linhas, passou a expressar de forma mais ampla quem eu sou, o que eu faço, o que eu sinto, o que eu vejo. E por tudo isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, junto com um dos parceiros que mais me ajudou nessa transição toda e que segue me ajudando a me expressar e tirar do peito tudo aquilo que está ali, seja colorido, preto e branco, abstrato ou concreto. Caramba, E de forma, bom, hein? só uma coisinha, de forma ampla mesmo, tanto que eu tava viajando nisso, eu falei, nossa, Rodrigo, tipo, é um poeta, escritor, o que for, chame como quiser, que foi uma das primeiras pessoas que eu pensei para falar sobre música instrumental, experimental, muito doido, né? Você vê como isso é um grande elogio, na verdade. É assim que eu levo, mano. Obrigado. Caramba, que começo já, hein, de episódio. A gente nem adentrou o tema ainda e já começou em alto nível aí nas apresentações e no domínio da palavra. Bom, agora adentrando um pouco ao assunto do episódio, quando a gente pensa no termo música experimental, eu acho que a primeira vez que esse termo é aplicado, enquanto gênero, enquanto expressão, é a partir do John Cage ali nos anos 50. Mas aqui no Brasil, nesse mesmo período, o que a gente pode ver que já produz essa forma disforme, ou essa forma outra de música? Cara, quando você fala disso, uma coisa que me vem à cabeça imediatamente, não sei se o Mal talvez tenha outra referência, mas para mim, o Brasil sempre tem um lance muito percussivo, muito forte, né? E aí a primeira referência que vai, para mim, é Pedro Santos, que é um cara que está há muito tempo, né? Estava já nessa época, tanto construindo instrumentos que não existiam e que, por conta disso, já traz pelo menos
aspecto experimental para essa história, como também era um cara que já estava focando em criar ritmos novos, em de fato experimentar. Pois é, eu ia falar uma coisa que, não exatamente dele, mas uma coisa que tem a ver, que acho que não sei, a tradição parece, né, da música brasileira, por conta, eu acho, dessa presença forte da percussão e tal, também, sempre teve um aspecto forte de experimentação num sentido mais amplo mesmo, né, de mistura, de encontro, né? Assim como a cultura geral brasileira, né? Tipo, já essa mistura, né? Tipo, bem única da coisa europeia com a africana, com a indígena nativa daqui. Então, acho que ela já, mais talvez do que músicas de alguns outros lugares, assim, já tem esse... A dos Estados Unidos também, né? Tem esse paralelo forte. Já tem uma predisposição, eu digo, talvez uma abertura já meio mais natural à experimentação, né? Agora, falando mais pontualmente, assim, né, de experimentação moderna, assim, né, do século XX, do que se chama mesmo mais como música experimental, que é um termo muito discutível também, né? Eu acho que tem a ver com a coisa do Pedro Santos, só que um pouquinho anterior ainda, o que me vem à cabeça, assim, de mais, talvez, pioneiro, precursor, assim, eu acho que talvez a presença do Smetak, assim, Verdade. essa escola baiana, assim, de Salvador dos anos, que aí é anos 50 ainda mesmo, porque o Pedro Santos ali já, eu nem sei dizer na verdade, mas é bem provável que ele tenha uma conexão em algum momento com o Smetak, Faz sentido mesmo. né, e o Pedro Santos, pelo menos ali, né, as gravações e tal, já é mais do meados dos anos 60, mas é meio que essa coisa aí, né, tipo, as crias ali do Smetak, tipo, o Rogério Duprá, o Tom Zé Sim. mesmo, o Marco Guimarães do Octi, esse caminho aí que tem muito a ver com a história do Pedro Santos, que é experimentação, esse encontro da experimentação percussiva de várias, né, origens que teve aqui no Brasil com a coisa meio acadêmica, né? O Pedro Santos também foi músico de orquestra e tal, né? Sim, tocou na Tabajara. Sim, é. O Pedro Santos tem uma história de vida também, a biografia dele é premiada por elementos de interesse, né? Lutou foi na Segunda Guerra Mundial, né? Na volta Exatamente. da Segunda Guerra, ele começa a se aventurar enquanto músico. Até onde eu sei, cara, ele tem uma coisa que a violência da guerra teve um efeito muito grande nele e passou a pautar uma busca espiritual e uma busca por paz mesmo, sabe? Acho que tanto paz de espírito quanto paz na terra e a coisa da música. Pô, eu realmente não consigo pensar em ninguém que eu conheço que tenha paz e não goste muito de música, e a música não é uma coisa muito presente na vida da pessoa. Eu acho que música e paz, elas estão relacionadas, mesmo que no meio do show do Bad Brains. Aí já acho que já cai num aspecto bem interessante aí, né? Que é uma ligação, talvez, da experimentação musical linkada com, né, a busca de vida mesmo, né? E é um paralelo que eu sempre fiz muito forte, assim, pelo menos para minha pequena experiência, assim, pessoal, eu sempre senti, assim, que essa coisa, assim, é bem louco, assim, desde novinho, assim, os discos dos meus pais que me interessavam mais, sem ter nem noção nenhuma, assim, isso sendo adolescente, pré-adolescente, na real, assim, tipo, 11, 12 anos, se eu for ver os que mais me agradavam, mais me marcava, que eu mais ouvia mesmo, já eram os que tinham uma certa psicodelia, uma experimentação, e eu acho que isso tinha muito a ver com várias coisas, assim, ter muita curiosidade. Ao longo da vida, isso tudo foi se intercalando muito. Curiosidade, né, por formas de arte muito diversas e filosofias, ideologias, caminhos espirituais, tudo isso se intercala muito, assim. Sim, e é louco usar o Pedro Santos como referência por ele ter sido essa figura que vem da guerra, porque eu acho que o auge do experimentalismo e da psicodelia é justamente na tentativa de fundar um mundo novo, né? Essa coisa de criar instrumentos, essa coisa de criar linguagem e criar até língua mesmo, no caso de alguns outros músicos, que é de criar uma língua nova, um novo planeta, porque o planeta antigo ruiu. E eu gosto de traçar um paralelo do Pedro Santos com o Jorge Maltner, que também é esse filho do Holocausto, ele também apresenta o trauma na música, né?
a música como um recurso de trabalhar o trauma. Então, eu não tinha feito esse paralelo antes, fiz agora, assim, ouvindo você, Rodrigo, falar da questão da música trazendo um espiritualismo a partir de uma experiência da guerra. Então, achei interessante trabalhar essa questão da vida pessoal e de uma ruptura de período também, de contexto, de um pós-guerra, com a forma de música que rompe com uma forma pré-estabelecida ou que propõe uma forma de um mundo novo, né? Que é bem essa coisa do Pedro Santos e de outras coisas que vão vir nos anos 60 ali, ou até mesmo nos anos 50, que acho que tem mais coisa experimental acontecendo já, né? E é muito louco porque quando você fala da ideia de se criar um mundo novo, inevitavelmente você está referenciando o Sun Ra quando diz que space is the place. E ao mesmo tempo, esse paralelo segue cabível porque por mais que não tenha ainda sido associado com uma música totalmente de experimentação, o Sun Ra ele é um ícone disso e ele já estava em atividade nessa época. Não, totalmente, cara. Esse ponto, para mim, acho que é o mais forte. Você falou logo no início uma coisa que acho que é a mais importante para mim nesse tipo de música, assim, e arte em geral, que é essa coisa de exatamente, você falou com umas palavras bem bonitas, inclusive, é pegar uma ideia que talvez já tenha passado, ou não deu certo, ou que deu certo, mas que não faz mais sentido hoje em dia, e criar um mundo novo mesmo, onde tudo novo é possível. E acho que esse é um ponto bem interessante assim da música, especificamente instrumental falando, como ela pode ter uma força política, né, e de mudança, que acho que tem muito a ver com isso, assim, que muita gente associa, né, tipo, mensagem política com a palavra, né, mas acho que o poder de se criar um universo novo, uma linguagem nova, onde novos parâmetros são possíveis, é muito poderoso também. Tipo, você citou no começo o John Cage, um dos grandes pontos, assim, meio inovadores da composição dele é que era a ideia de que todos os sons podem fazer parte da música. Não existe som errado, não existe som certo. Então, e ele falava isso. Ele falava que da mesma forma que ele sonha com um mundo onde todas as pessoas tenham importância igual, não exista hierarquia, ele sonha com uma música que não exista hierarquia entre as notas também e os sons. Sim, eu acho que você falou da coisa política no instrumental e de ser uma música sem palavras, sem texto, sem propaganda, mas a forma política, ela também está no como se faz, né? E na razão de se fazer. Eu acho que é por isso que o episódio de hoje cabe nessa interpretação de música e política no decorrer da história. Porque as escolhas dos músicos que decidiram fazer música de outra forma naquele período, em algum momento ou em algum nível, foram escolhas com fundamentos políticos ali, permeados por uma necessidade de viver em uma outra realidade, em outras possibilidades que o pós-guerra ali, no caso do Pedro Santos, no caso, já não permitia. Isso, muitas vezes, ia na contramão da indústria fonográfica, né? Que se a gente pensar nos anos 60, era o quê? Era o brega, era a jovem guarda, era a bossa nova, e não havia espaço para experimentalismo na música brasileira, tanto que acontece esse êxodo, né, dos músicos brasileiros para fora. Mas fazendo um mapeamento, assim, uma árvore genealógica do que era produzido nessa época, quais nomes a gente pode ressaltar? Talvez pensar nas grandes obras, em como tudo isso se manifestava já a partir do fim dos anos 60 e o começo dos anos 70, que em meados vai ser o boom, né, desse tipo de música percussiva, instrumental mesmo. Cara, sei lá, eu acho que realmente daí o Pedro Santos é um marco bem forte, né? Vocês vão falando aí também, mas acho que é inegável também o Quarteto Novo, né? O começo ali da carreira do Hermeto. Eu até comentei contigo antes, né, sobre um disco que é até uma compositora que até é mais desse universo de música contemporânea, erudita, mas que é super pioneira e que até agora talvez esteja ganhando mais atenção, que é a Jocide Oliveira, que faz um trabalho já tipo desde os anos 50, na verdade, assim, super para frente, assim, super inovador, mundialmente falando, mas especialmente no Brasil.
Putz, tem um monte aí. Eu acho o Estudando Samba do Tom Zé também, apesar de não ser, né, de música instrumental, mas com grandes partes instrumentais, assim, um disco bem importante também. Bem importante, bem radical. Bem radical, né? Se for pensar, ainda mais. Acho que por esse aspecto dele ser um compositor de canção que conversava muito com a MPB mais tradicional, eu acho que. E ele foi um dos alunos do Smetak. Eu acho ele um cara que fez. E aí, voltando para a questão política, não é à toa que foi uma das pessoas que ficou meio renegada durante muitos anos, né? Mas, cara, esse negócio que você estava falando do Pedro Santos ser uma referência, faz muito sentido, porque quando você passou antes, né, a ideia do qual seria o assunto que a gente ia conversar aqui, uma coisa que me chamou a atenção como um link muito forte, um ponto muito forte, é justamente isso, a invasão dos músicos brasileiros no jazz dos anos 70 nos Estados Unidos. E que, se a gente para pensar que, para falar da música instrumental, música mais livre do Brasil, dos anos 70 e 80, a gente tem que primeiro sair do Brasil e ir para a cena de jazz, que foi invadida por todas essas personas, que é Flora, Dom Salvador, mas especialmente Naná Vasconcelos e Airto Moreira. É muito louco, porque o Mal, ele deve lembrar disso também. Quando a gente fez o disco do Ecundaio com Naná Vasconcelos, a gente teve algumas porções de tempo mais largo com ele, onde deu para perguntar algumas coisas. E a gente, era 2008, 2009, quando a gente conectou mesmo com o Naná. E aí a gente já estava escutando o Pedro Santos, e eu lembro de perguntar para ele sobre o Pedro Santos, e ele virar e falar, em todas as letras, assim, falar, Pedro Santos foi o cara que no Brasil inventou a figura do percussionista, por conta de inventar todos os instrumentos tão variados e coisas que não existiam antes, ele trazer para a música brasileira. Isso pauta muito a figura tanto do Naná quanto do Airto, porque no jazz dos Estados Unidos, até então, a presença do percussionista era ou o baterista, né, gente como Max Roach, que transformava a bateria em algo mais, mas falando em percussão estritamente, era a percussão de escola latina, né, cubana, a salsa. Então, o percussionista, até então, nos Estados Unidos, ele tinha uma função que ela era estritamente rítmica. E com o Naná e com o Airto, ela passa também a ter uma função de paisagem, de coloração, que não tinha antes. E não é à toa o fato daí de o disco que pauta o jazz dos anos 70, que é o Beaches Brew, que sai na virada da década, ter ali um bando de americano, um inglês no contrabaixo e um brasileiro na percussão. Não, total. E o Pedro Santos também muito importante nessa coisa do percussionista, né, que é uma categoria de músico super importante no Brasil, enquanto compositor, idealizador, líder, entre aspas, né, da banda, enquanto artista mesmo, muito importante nesse sentido também, que, como você falou, depois foi virar um marco, né, dos artistas brasileiros, principalmente esses que saíram do Brasil, né, que foi um número bem grande, né, por vários motivos, né. Quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio, eu ia elencando os artistas que se enquadravam nisso que a gente pode chamar de música experimental, de música de improviso, de música instrumental. Eu via que, pelo menos, facilmente 90% dos nomes se criou ou expandiu a sua potência fora. Mas eu acho que existe um paralelo muito interessante entre a metrópole e, entre aspas, a colônia. Assim. Lá, pensar nos Estados Unidos e Naná Vasconcelos, o Airto Moreira, o Hermeto Pascoal estourando lá, tocando com Miles Davis, com Don Cherry. A gente vê essa relação do acesso à metrópole, entre aspas, e estourando demais, tocando percussão ou tocando qualquer outro instrumento que ao olho do gringo soe exótico e interessante. Se a gente volta para cá, a gente vê que a origem da maioria dessas pessoas são pessoas que nascem, crescem e se desenvolvem no interior do Brasil mesmo, assim.
Não são pessoas que estão alocadas nos grandes centros urbanos, nem em Rio, nem em São Paulo. Elas estão ali no interior do Nordeste, no interior de Minas. Eu acho esse um fenômeno muito interessante para talvez, um fenômeno que talvez contribua para a leitura de música dessas pessoas, né? Não sei se é uma mera coincidência a maioria delas estar localizadas nessas cidades pequenas, terem uma origem tão distante dessa indústria fonográfica que fomentava determinados modelos musicais, mas era uma coisa recorrente, né? Eu não sei se existe uma tese por trás mesmo, mas acho que, tipo, pensando assim, tem a ver, né, com o fato de... É um pouco natural, parece um pouco natural, né? Os artistas mais afastados da grande indústria, né, geograficamente, ainda mais nessa época, né, que não tinha, imagina, tanto comunicação que nem tem hoje em dia, irem desenvolvendo uma linguagem mais própria mesmo, né? E no caso desses que a gente está falando, foram pessoas que conectaram muito a sua cultura local também, né? Junto com coisas estrangeiras e coisas do sudeste do Brasil. O próprio Naná, assim, ele me contou que das coisas que fez com que ele aparecesse mais, ele tocava bateria, na verdade, em baile, essas coisas, né? Só que aí ele despontou, assim, meio sendo um molecão, meio criança, que era uma pessoa que conseguia tocar em compasso ímpar, assim, coisa que, na época, lá em Pernambuco, pouca gente conseguia improvisar em compasso ímpar, que é uma coisa que não tem tanto na música local, né? E ele já tinha todo esse vocabulário. E aí ele começou a misturar essa coisa que já era um pouco mais do jazz, assim, com as coisas dele, o vocabulário mais tradicional de lá, que ele dominava muito também. Quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele acho que foi com o Milton, se eu não me engano. Não foi com o Milton, não. Mas quando ele foi para o Rio ali, acompanhando algum cantor e tal, bem no começo, assim, bem novo, o povo do Rio viu ele ali e falou, pô, que é isso? O cara tem todo um universo próprio, muito foda, e que ninguém nunca ouviu nada igual, sabe? Acho que tem um pouco a ver com essa coisa de estar meio afastado mesmo. E se a gente para pensar na época, tem uma coisa também que o Brasil urbano ainda era uma coisa bem nova, né? Bem ainda se instalando. Então, de forma mais geral, o Brasil ele era mais rural, né? E se a gente para pensar geograficamente mesmo, o centro urbano é mais prédio, ele é mais apertado, até para você olhar o horizonte, ele é mais complicado. Queira ou não queira, numa situação rural, você vê mais, né? O horizonte é maior, você está menos apertado pelos prédios, né? Eu acho que tem já esse elemento que, mesmo que não se tivesse uma percepção tão imediata, isso é uma coisa que com certeza influenciava. Sim, é verdade, né? Tipo, é um lugar onde você respira áreas diferentes, assim, né? E ver as cores, né, do céu ao entardecer e as nuvens mudando de textura e de lugar. Imagino que eu nunca fui criado no interior, mas todas as vezes que eu tive numa situação dessa, isso foi uma coisa que chamou muito a atenção. E acho que se a pessoa, na época, criada num tipo de ambiente desse, mesmo que aquilo fosse uma coisa que já é totalmente normal, porque você está vendo aquilo todo dia, na hora que entra em confronto, em contato com a realidade urbana e a realidade de quem cresceu enxergando as coisas por através dos prédios, vai soar como um elemento bem ET mesmo, né? Sim, com certeza, não, é louco isso mesmo. E essa junção com a coisa que a indústria pode ser cruel, né? A proximidade com uma indústria pode e acaba com muito artista, com muito músico, possibilidade tanto a possibilidade quanto a necessidade, né? A possibilidade de virar algo maior e a necessidade de sobreviver acaba que estraga muita gente, assim. Então acho que é realmente talvez uma mistura desses dois fatores de uma forma bem natural e orgânica, assim, mas talvez tenha muito a ver mesmo com isso. Mano, e louco, só um ponto que, não cortando e emendando demais, mas uma fita que eu acho que vale falar e aí dentro disso que tudo que você colocou, Mal, me grita para mim mais ainda o heroísmo desses caras, né? Tipo, o grau de super-herói. Porque se a gente, hoje em dia, a gente já tem que lidar com várias situações onde
não é necessariamente a coisa mais fácil de você ser livre. Imagina nessa época, numa situação que a sociedade era muito mais rígida e era muito mais fácil de natural, né, natural não, mas muito mais normal de se rechaçar uma novidade. É muito louco, porque eu estava lendo esses dias, saiu um disco do Naná com Agustín Pereira Lucena, que é um músico argentino que se tornou especialista em tocar bossa nova, um violonista. E aí que, quando o Naná sai do Rio, nessa fase que você mencionou, Mal, diz que ele foi para a Argentina para tocar com o Gato Barbieri e que nessa história ele gravou esse disco com o Agustín Pereira Lucena. E no encarte desse disco tem uma pesquisa muito bem feita e o cara conta que o Naná meio que saiu fugido do Brasil, não fugido de alguém, mas quando ele começou a descobrir todas as coisas que ele poderia fazer no berimbau, por um lado ele ficou fascinado com aquilo, louco para mostrar aquilo, para interagir com outros instrumentos, né, com todos os músicos que ele pudesse, mas ele menciona também um certo medo de ser retaliado pela tradição, por quem carrega a tradição, dizer que aquilo não é certo fazer com o berimbau. Foda, muito foda. A gente, quando olha para esse êxodo dos músicos brasileiros para fora, geralmente a gente olha para os Estados Unidos, mas teve uma galera que foi para a Argentina também. Você mencionou esse fato aí do Naná, mas o Manduca também gravou alguns discos na Argentina. E tem a história que é triste pra caramba do Tenório Júnior, né, que era um grande pianista de samba jazz e de música brasileira em geral, que foi para a Argentina no auge da ditadura se apresentar com Toquinho, Vinícius de Moraes. E aí, depois do show, os caras voltaram pro hotel, ele saiu para procurar um cigarro, para comprar cigarro, e foi pego pela repressão, não conseguiu falar direito, a coisa do espanhol, português, e levaram o cara e, mano, torturaram até ele morrer, tá ligado? Caralho. Nossa. Caramba. Foda, né? Foda. Não, aí era um caso que acho que devia ser umas pessoas que, tipo, nem tinham também como sair para a Europa, para os Estados Unidos, né? Daí era... Nossa, olha a época, né? Fugia daqui para ser torturado até a morte. Na Argentina. Nossa. Pensar nos anos 70, a gente estava cercado, era um cinturão de ditaduras. Cinturão de ditadura, falou bem. Não tinha muito para onde fugir, se você era um músico meio pobre daquela, escolher qual ditadura você ia enfrentar, né? Total, né? Até uma das teorias, né, que dizem que um dos fatores que pode ter ajudado a dar uma crescida no meio dos anos 70 na produção de música instrumental no Brasil foi a questão de não poder ser censurado tão fácil, pelo menos, né? Mano, a história do Milton Nascimento e do Milagre dos Peixes, acho que ela é bem exemplar, né, dessa fita toda. Que você escuta esse disco do Milagre dos Peixes, várias músicas, o Milton só tá cantando melodia. E aí quando saiu o pessoal estranhou, mas a verdade as letras daquelas músicas foram censuradas e para não descartar o projeto, para não jogar as músicas fora, o Milton gravou só cantando melodia. E aí por isso tem aquele disco Milagre dos Peixes ao vivo, porque no show ele ainda teve a oportunidade de aí sim cantar as músicas com as devidas letras. Caramba, eu não sabia dessa história, por exemplo. Mano, esse disco é foda. E é um dos discos favoritos, meu Deus. E torna mais ainda isso, né, mano? Total, foda, muito foda. E toma ele Naná, né? Tá lá o Naná mais uma vez. Sim. Nossa, brilhando. E é louco que mesmo os discos sendo instrumentais, eu não tenho muito material físico dessa época de coisa instrumental. Mas o encarte do Dança dos Escravos, do Egberto Gismonti, tem alguns trechos de discursos dos colonizadores, do período colonial e tal. Eu não sei se é um pouco por conta da nossa orientação política, mas quando a gente lê o encarte de um musicista, por mais que o disco seja instrumental, no encarte tem alguns trechos absurdos do período colonial, a gente encara isso como um protesto, sabe? E foi prensado no período ditatorial. Então, a gente pega um músico que não necessariamente ele está colocado num contexto panfletário, mas mesmo assim, de alguma forma, ele coloca um elemento que
transgride um valor moral ali, que é uma crítica à escravidão, que é uma denúncia de uma estrutura racista, enfim. Sei lá, olhando com os olhos de hoje, pelo menos. Mas, de toda forma, não dá para descartar o interesse intelectual que seja, de olhar para o país a partir de um projeto que esses caras deviam ter e incluir isso na música, mesmo sendo instrumental. Sim, o próprio, estava lembrando aqui do próprio grupo Música Nova, lá que eu comentei mais da música contemporânea erudita, eles foram bem perseguidos porque acho que a maioria deles, ou todos, eram membros do Partido Comunista. Uhum. E não é à toa, né, que tem uma busca diferente por música e tal, é muito conectado isso. Sim. Olha, agora você falou, eu me lembrei de uma fita. Voltando no êxodo dos músicos, diz que o Sivuca é um cara que foi, assim, gritantemente, ele saiu fora porque ele era membro do PCdoB e logo que começou a repressão, ele entendeu que ele era alvo e que, ao mesmo tempo, ele tinha um potencial muito grande de trabalhar fora. A Tânia Maria também, saca? Aquela pianista e cantora chamada Tânia Maria, é uma mulher que, hoje em dia, ela é bem mais famosa na Europa, mas ela conta isso, que ela estava no Brasil fazendo som e era com o pessoal da banda Black Hill, que depois viria a ser, né, da banda do Dom Salvador Abolição e da Black Hill, e eles tomaram um puta maculejo, mais por conta de raça, mas que os caras apanharam pra caramba, e que ela, nessa hora ela entendeu, ela falou, puta, isso aqui pra mim é um aviso. Se mandou pra Paris e só volta pro Brasil pra se apresentar ocasionalmente. É louco, né? E isso causou, sei lá, todo um estigma e uma história de, né, que a gente, eu até falei brincando com você, né, tipo, tem um lado disso que é isso, muitos músicos foram para lá e desenvolveram um trabalho super importante e mundialmente e inovador, mas tem um lado que é meio que é a síndrome de colônia, né, eterna, assim, que eu falei brincando até, é que nem café, né, o melhor do Brasil vai para fora, né. Laranja, tudo, né, mano? E a gente falando dos músicos, o Dom Romão, apesar de ser baterista, tem algumas músicas dele com gente cantando e tal, tem aquela Escravos de Jó. Isso é foda. Essa música é foda demais. E a letra essa é uma música de 76, né? E a letra, eu conheci recentemente, o Dom Romão. E essa música especificamente me pegou demais, e a letra é a cereja do bolo ali, a música é animal. Mas para mim é uma letra que evidencia uma coisa que está muito em pauta agora, isso numa interpretação atual, né? Caramba, eu vou procurar a letra aqui, se vocês quiserem ir falando para depois eu recolocar essa fala. Mano, mas assim, ó, o Dom Romão acho que é uma pessoa que vale muita menção, cara, porque fora todas as coisas que ele participa, né, as gravações que ele participa, seja Chega de Saudade, seja o disco do Tom Jobim com o Frank Sinatra, enfim, ele é um cara que ele optou no trabalho pessoal dele por fazer uma coisa já bem mais livre. Sim. E acho que quando eu vi, a única vez que eu vi o Dom Romão foi uma vez no Sesc da Paulista, acho que em 98, 99. E, mano, eu te juro que, tipo, eu nunca tinha visto ele, então eu tava esperando ver alguém que tocasse de uma forma bem delicada, né? Pensando na coisa da ideia da bossa nova e tal. Mano, o tio fez um show que era, pra começar, a bateria dele era 2 bumbos. Ele parecia, tipo, sei lá, mano, o pai do Igor Cavaleira, tá ligado? E ele tocou nesse dia uma versão de Masquinada do Jorge Ben que emendava em My Favorite Things do Coltrane, mano. Ixi, Maria. Se isso daí não é livre experimental, malandro, eu não sei o que é. Não, e esse tem uma trajetória meio absurda, né? Se você for ver com todo mundo que ele já tocou, de coisa variada, e uns puta marco da história da música, que nem você falou, aí é muito louco mesmo. Dom Romão é foda. Eu não achei a letra que eu queria mencionar aqui, mas uma das características do Balanço e Fúria é a livre associação, então eu vou lançar minha livre associação em relação à letra dessa música. O primeiro elemento é que essa é uma música cantada por mulher, e a letra é mais ou menos assim: saio de casa, vou pro trabalho, volto do trabalho para casa, tudo é o mesmo suor. É meio que comparando essa exploração do ambiente doméstico com o ambiente fabril, do trabalho fora e etc. Quando eu vi essa música sendo cantada
na voz feminina, e com essa letra, me veio um negócio que é muito atual, que é esse debate do trabalho doméstico não remunerado. Uma galera debate trabalho doméstico da mulher não remunerado e etc. E é um disco de 76, com uma música que elabora mais ou menos essa ideia. Pode ser, né, mano? A livre associação, como sempre, cantando mais alto aqui na minha cabeça. Mas é um negócio que pulou na minha cabeça. Eu falei, caramba, que brutal. Em plena ditadura militar, essa música ecoava. Não sei se era uma música popular, mas a letra é muito forte. Essa é uma letra muito forte. Dom Romão é um monstro mesmo. Me parece, cara, que ele foi o tipo de cara que teve muito mais espaço para se expressar enquanto artista, enquanto autor, fora do Brasil do que dentro. Porque a maioria dos discos dele, individuais, fora o primeiro, eu acho que os próximos 5 ou 6 são tudo por ou selo americano ou selo europeu. Tem um ali que é aquele Hot Atmosphere que é selo alemão, saca? Então eu acho que também passa um pouco por isso, sim. Ele está acompanhando o que está acontecendo no Brasil e ele estava expressando o Brasil mais atual de então para o mundo ouvir. Sim. Então conseguia ter um pouco mais de liberdade, né? Um pouco não, bastante mais de liberdade, né? Por conta disso. Exato. Eu entendo desse jeito, mano. Eu conheci o Dom Romão por aquele selo ali nos anos 90, que desde os anos 90 é dedicado a lançar só músico brasileiro, o Fading Out Records, é um selo inglês. Mano, é foda isso, porque mó galera do Brasil é mais reconhecida na Europa do que no próprio Brasil, tá ligado? Eu lembro que isso, sim, tipo, dando rolê em Portugal, na França, mano, Naná Vasconcelos é um que, tipo, é muito considerado, muito mais considerado, saca? E valorizado. Então, essa é um outro aspecto da cultura brasileira que, beleza, nem faz sentido ficar girando muita lâmpada em torno disso, mas que eu sempre me pego pensando, saca? No porquê dessa síndrome de santo de casa não fazer milagre. Acho que tem muitos fatores aí, né? Acho que a tradição de cultura de consumo, né, ser uma coisa muito, principalmente americanizada aqui no Brasil, né? Essa ser uma cultura que os Estados Unidos impõe no mundo inteiro, praticamente, e especialmente na América Latina, muito forte, né, desde essas épocas aí, né, de ditadura e tal. Tem vários motivos aí, né? Mano, é muito louco você falar isso, porque aquelas coisas, né? Não dá pra também sair batendo pé nem nada, mas eu vi um negócio, caiu assim na minha frente, um negócio de link esses tempos, que me chamou muito a atenção, que era uma teoria da conspiração de alguém que acredita e sustenta que houve uma escolha deliberada de reprimir um pouco do sucesso da música brasileira e da influência da música brasileira nos Estados Unidos, porque realmente você para pensar, você vai analisar a partir da bossa nova, chegou chegando, Sérgio Mendes vai morar lá, o Jobim estoura, João Gilberto e Astrude no rolê com o Stan Getz, e aí começa, né? Aí vai toda essa geração que a gente estava falando, Naná, Aito, Flora, Hermeto, Sivuca, e começa cada vez mais a crescer. Eu lembro uma vez que eu entrevistei o Ron Carter, e bem assim, molecão, não sabia de muita coisa, e comecei a perguntar para ele sobre o interesse dele pela música brasileira. Mano, o maluco, tipo, ele me deu, mano, uma vassourada de experiência, contando das coisas todas que ele já tinha feito com músicos brasileiros, para músicos brasileiros, e até essa teoria da conspiração aparecer na minha frente no YouTube, eu nunca tinha muito parado para pensar e para me perguntar sobre a possibilidade disso. Mas acho que, independente disso ser uma verdade ou não, eu acho que vale a gente deixar essa pulguinha aí atrás da orelha de quem está escutando, mas mais que tudo também, se é isso, só atesta mais uma vez o grau de força dessa música, desses músicos e dessas experiências individuais que a gente está falando. Cara, eu não acho nem um pouco difícil existir isso mesmo.
ter rolado. E independente disso, eu acho que se teve um programa mesmo de boicote ou não, o mercado americano ele é muito autocentrado, então é meio que assim, em primeiro lugar, né, a América. Então acho que se constrói todo um ambiente comercial e mercadológico lá, onde tudo que é de fora, exótico, não sei lá como o que for, assim, é sempre colocado num nicho, assim, né? E isso é uma coisa que é bem interessante também da história dessa galera que saiu do Brasil, né? Porque teve esse lado que era um mercado muito mais possível e que tinha uma remuneração muito maior do que aqui no Brasil, lógico, para esse tipo de músico, mas eles tiveram que passar por esse processo meio de um produto exótico e que é super bem visto, mas também não chega a liderar. Parece, por isso que você vê que esses casos dessas pessoas que se fizeram mesmo, que nem o Egberto, o Naná e tal, é mais surpreendente ainda, assim, é muito louvável, porque é sabido, assim, que a galera penava muito, assim, o próprio Ayrton Moreira, eu vi um depoimento do Egberto Gismonti falando assim, ali você é meio assim, você entra como músico acompanhante, se você se destacar ali, talvez você consiga fazer um disco para a gravadora, que se seu primeiro disco for meio bem, eles meio que te oferecem se você quer tentar o grande passo de vender milhões ou ficar nesse mundo, sabe? E ele até comenta que na opinião dele, ele acha que o Ayrton e a Flora tentaram dar esse passo mais de se consolidar como um artista mesmo na América e acabaram ficando meio no meio do caminho, sabe? Mano, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas assim, faz todo sentido essa ideia de que. E aí a gente entra no lado mais de política, né, dessa história, que é, legal pra caramba, mas vocês vão sempre ser a cerejinha do bolo, vocês nunca vão ser o chocolate mesmo, né? Não, total, era muito isso, assim, diz que para algum brasileiro chegar e fazer um disco como líder e com a mesma estrutura, com o mesmo respaldo que uma gravadora dá para um americano europeu, era muito difícil, assim. Acho que o próprio Raul de Souza, como eu falo, já vi falando sobre isso também, uma galera desse povo que foi para fora, né? Teve o Paulinho da Costa ali, que era mais Sim. músico, né? O Chico Batera, toda essa galera, assim. Não, mas e aí nessas é louvável pra caramba a trajetória de um Deodato, né? Que por mais que seja um cara que foi se adaptando ao mercado americano, ele conseguiu ser autor, fazer música livre e no final das contas ainda ganhar uma fortuna como produtor de um sucesso pop com o Celebration do Queen the Gang. Sim, não é. Tem uma galera, realmente é isso que você falou, tipo, eu acho que se não teve um programa direto mesmo de boicote, Governamental, né? tipo, oficial, foi por conta desses boicotes naturais do mercado, porque realmente o negócio estava, até por conta disso que a gente falou, né, muito do melhor daqui acabou saindo, a cultura brasileira, a música brasileira chegou com uma força muito forte, né? Muito, mano. Quando eu paro e E nessas penso. que foi criando essa máquina né, que nem acho que acontece um pouco esporte que eu não entendo muito bem, mas que cada vez mais as pessoas já começavam aqui pensando em sair, né? A própria eu tava pensando agora, que eu falei de vários bateristas aí, né? Que é minha área, né? Eu lembrei da Lilian Carmona mesmo, que é falar até de uma Beatriz mulher. Baza. Pois é, que tem poucos aqui, que é uma puta baterista importante dessa coisa mais do samba jazz e tal, que também foi para Berkeley e tal, é muito louco. E o buraco, talvez, que isso deixou aqui no Brasil, né? Foda. Mano, quando a gente estava falando dessa história de até os anos 80 isso gritava muito, mas acho que talvez esteja até aí pelo menos uma parte da explicação, né? Depois dos anos 80, muita gente da mais criativa já não estava aqui ou já estava voltando dos Estados Unidos um pouco desiludida, né? Da Europa um pouco desiludida. Eu já ouvi palavras de desilusão em entrevistas do Hermeto, em entrevistas do João Donato, que, na hora que você para e pensa que a lendária história do Chet Baker ter tomado uma porrada do traficante que deixou ele 5 anos sem poder tocar, até ele conseguir recuperar a embocadura, o trompete e tal,
A noite que ele não foi tocar porque ele apanhou era numa casa na Bay Area como acompanhante do trio do João Donato. Então, assim, não é que o Donato estava de músico acompanhante da banda do Chet Baker, não. Ele tinha o rolê dele e tinha força o suficiente para pegar uma figura grande como o Chet Baker de convidado. Não, olha isso, né, cara? Essa galera voltar desiludida, né? Tá de gênio, assim, uma pessoa brilhante, assim, muito doido. A maioria dos nomes que a gente citou agora, acho que 90% são todos nomes vinculados à tradição do jazz ali, ou se em algum momento se infiltraram na tradição do jazz e se desenvolveram a partir dali. Mas eu acho que tem também um outro aspecto da música instrumental, que é o lado mais primitivo mesmo, do experimento do instrumento eletroacústico, do ruído. O que a gente pode perceber nesse momento aí, já de 70 em diante, talvez mais uns 80, eu não sei quais nomes a gente poderia destacar desse momento da música menos nas escalas, mais torta e mais difícil? Cara, acho que tem. Aí começa a virar um negócio até mais metralhador, assim, que atira para vários lados do que uma escola. Porque, tipo assim, por exemplo, a gente pode falar, sei lá, mano, uma banda do interior de São Paulo, dos anos 80, chamava Viziadoc Moy, que era um bagulho esquisito pra caralho, tá ligado? E que não tinha muito da onde veio, não tinha ligação do jazz, era uma coisa mais, porra, do terreno do bizarro mesmo, sabe? A gente chegou a comentar da minha experiência, né? Mano, que é outra fita que, puta, é difícil pensar em alguém que seja mais o Rio de Janeiro do que o da minha experiência. E se tem alguém que chega junto, eu acho que é o Black Future do Tantão, que é um negócio experimental e radical pra caralho e que o tempo todo chama pra si a fita de ser a cidade do Rio de Janeiro. Sim, total. Mas essa coisa que você comentou da gente ter falado muito de gente ligada ao jazz é porque o jazz acabou meio que abraçando, não é a palavra certa, mas meio que pegando essa galera, né? Porque são, são músicos que... E também porque alguns são músicos meio... que vieram da bossa nova, que já tinha essa conexão um pouco, né, com o jazz americano e tal, e no fim das contas eram os músicos brasileiros que tinham mais essa conexão forte com a ideia do instrumental, né, tinha um conceito de música instrumental mais apurado ou mais consolidado, talvez, assim, então que acabou que tinha a ver com o jazz, mas tem um lado interessante isso, que no Brasil, assim, acabou que nos anos 70, assim, com essa coisa da música mais instrumental e improvisada, teve não boom, mas cresceu muito dentro do rock, por conta do rock mesmo, né? Que aí era meio que eu já vi vários desses músicos falando, muito brasileiro ficava tentando tocar igual jazz, igual americano, e acabava que não dava em nada, mas o rock dos anos 70 trouxe uma liberdade que aí começou, né? Tanto o público dá uma renovada forte, né? Que muito da galera ali dos anos 60, da Bossa Nova e tal, já não estava mais querendo ouvir nada diferente, quanto os músicos poderem experimentar de uma forma menos ligada a uma tradição tão americana que é o jazz, e é uma linguagem tão específica e complexa, né? Difícil de você masterizar mesmo, assim, né? Sim, sim. Eu acho que também tem um pouco do lugar do trabalhar com a ideia de choque no experimentalismo ali, sei lá. Talvez pensar no Arrigo Barnabé, que é um músico brutal, mas a experiência dele com a música, eu acho que vai um pouco no caminho do choque, da música mais torta mesmo. Dá para colocar quase que o Arrigo Barnabé, que é absolutamente técnico e erudito, num lugar do choque mesmo da minha experiência, que é a experiência pela loucura, a vazão da loucura, né? A música como vazão da loucura. Então eu acho que tem esses outros dois caminhos, assim, que a partir do fim dos anos 70 começa a ficar bastante forte, né? No rolê da música experimental, que é a ideia do choque e a vazão da loucura. Pelo menos eu gosto de pensar assim, em como pode ser útil a música nesses dois aspectos, quando ela não é necessariamente falada ou quando é falada, uma coisa que eu gosto da minha experiência, que ele inventou a própria língua, né? A ideia do planeta Lama. Sim, a Jocy de Oliveira também tem esse lado sei lá, do uso da palavra super desconstruído, muito forte, assim.
Mas aí realmente é isso, já vai para um outro, já vai para coisas assim que são bem, como se diz assim, mais obscuras mesmo daí, né? Nem passou muito perto de mercado nem nada, né? Sim, sim. Tirando o Arrigo Barnabé, que ainda teve ali seu hype, eu acho que foi muito por um caminho do subterrâneo absoluto mesmo, né? Tipo, o povo da vanguarda ali, né, que tinha muita conexão com essa coisa meio mais atonal, né, de ritmos muito quebrados e tal. Tiveram ali, né, alguns casos ali de um certo sucesso comercial, assim, mas no geral, né, o próprio irmão do Arrigo, né, o Paulo Barnabé, tipo, em geral foram artistas que ficaram bem mais, né, na margem mesmo, né. Aí acho que tem muita coisa, né, daí já mais caminhando para música de hoje em dia até, né, tipo, se você for pensar, desde os anos 80, 90, assim, tem uma tradição forte no independente, alternativo, sei lá, chame como quiser, underground, de experimentação forte, assim, né. Um bagulho que eu acho que vale falar também é o bagulho do rock do Nordeste mais loucão dos anos 70 e até, mano, o rolê que gerou o Paibiru também, né? Sim, com certeza. Total, no Nordeste ali tinha muita coisa sendo feita também, que na época, né, foram coisas, essas paradas, muito disso aí foi descoberto, entre aspas, agora, né, tipo, foi ganhar mais luz agora, porque também muita coisa que passou batido e com várias histórias meio misteriosas em volta, né? E trágicas muitas vezes, né? Muitas vezes trágicas, total. Eu acho legal falar do Nordeste, porque mais cedo, falando com o Maurício, ele tinha mencionado o Quinteto Armorial, e eu lembro de uma entrevista com o Ariano Suassuna, que ele critica, isso é nos anos 90, fim dos anos 90. Ele foi um dos padrinhos, né, do Quinteto Armorial. Sim. Ele critica muito a Nação Zumbi por essa incorporação de elementos internacionais e tal. Ele meio que não admite a Nação Zumbi sendo uma representação da música do Nordeste, sendo um fenômeno da música do Nordeste naquele momento. E ele evidencia a importância do Quinteto Armorial. E eu acho interessante pensar na questão da música de improviso, com o nome improviso, em contraponto. O Maurício tinha até mencionado a influência modernista ali no Quinteto Armorial, né? A coisa da antropofagia e etc. Mas eu gosto de pensar como uma qualidade brasileira do Brasil profundo mesmo, das classes baixas e que improvisa, a ideia da gambiarra quase como uma versão do Brasil, terceiro mundo mesmo, a gambiarra como uma qualidade. A antropofagia pode ser um negócio meio sofisticado de elite, assim, mas o Brasil mesmo, ele se apropria da noção de gambiarra e cria um bagulho novo, de verdade. Então aí eu gosto de pensar no improviso nesse sentido também. Mas o que mais no Nordeste que a gente pode pegar nessa experimentação toda? Aí já vem Sivuca, já vem um monte de coisa, né, no Nordeste. Cara, acho que a gravadora Rosenblit, de um modo geral, tinha uma tendência a esse tipo de coisa, mas olhando, eu também não sou a pessoa mais aprofundada nesse gênero, nesse recorte do rock nordestino psicodélico dos anos 70. Mas uma coisa que me parece é que, olhando pelo menos com os olhos mais atuais, o que se destaca gritantemente mesmo é o Paebiru, por justamente não ser uma coisa que seguia uma referência do rock psicodélico inglês ou americano, sabe? Sim, total, pra caramba. É mais livre, né, mano? Sim, muito. Nossa, é tipo um negócio que meio, às vezes parece até um pouco sem precedente, assim, né? Isso é muito foda. Mano, essa é uma fita. Agora você falou um negócio. Tem alguns discos que quando eles chegam, e você ainda não sabe a história em torno, eles soam como sem precedente. É exatamente isso. E essa foi uma coisa que sempre chamou muita atenção para mim. Seja no Paibiru, seja no Krishnanda, ou em outros discos também, mas acho que esses dois são uns que, quando apareceram, para mim pelo menos apareceram na primeira metade da década de 2000. E os dois foi tipo assim, mano, da onde que veio essa porra, saca? Não, total, cara. O Krishnanda, eu lembro a primeira vez que eu vi, o Cassim me gravou, assim, faz bastante tempo. Fiquei meio ouvindo aquilo, eu falei, meu, peraí, meio isso, de onde vem isso? E meio assim, não é possível que isso seja de 68. Exato. Porque
é muito das coisas que, tipo, sei lá, tá em alta hoje em dia, de mistura, de tipo de, né, de estética até. E até o jeito que a percussão soa como se fosse lupada, como se fosse eletrônica. Exatamente, coisa meio eletrônica, coisa de ruído elétrico, de baixo quase pós-punk, assim, é uma coisa muito moderna nesse sentido, assim, muito louco. Mas falando da ideia de gambiarra num ótimo sentido, assim, acho que não é do Nordeste, mas é fora também do eixo aqui, o Acti, acho que é uma banda que exemplifica bem, marca bem isso, né? A coisa da criatividade mineira ali, da invenção, a ideia de invenção, né? Todos os instrumentos meio construídos com objetos com materiais super simples, assim, e no entanto tocados com uma excelência meio erudita mesmo, assim. Acho que o Acti é bem um grupo bem importante nesse sentido. Concordo, Mário. E aí, no final das contas, ser endossado pelo Milton Nascimento e que colocou os caras debaixo do braço para viajar mundo afora e mostrar essa maravilha, acho que é a Jules Rimet dos malucos, né, mano? Muito, nossa. Eu acho que uma coisa que a experiência da música experimental permite e é única é justamente essa possibilidade da gente dialogar com o precário e ao mesmo tempo com o sofisticado, que é esse negócio da gente criar um instrumento. Pelo menos no caso do Acti, eu tô ligado, eu não sei o Pedro Santos, quais eram os materiais que ele usava para criar, como que se dava a criação dos instrumentos dele. Mas o Acti tinha todo aquele lance de cano de PVC, umas coisas bem lúdicas, né? Atravessava um limite onde até o criar um instrumento era o lúdico do processo. Então, eu acho que isso era uma coisa, e continua sendo, né, um aspecto da beleza do instrumental e do experimental. Hoje em dia a gente vê uma parada muito voltada para o noise, que a galera constrói os próprios pedais, né? É muito nessas. Então tem toda uma beleza de participar do processo de fazer música de forma integral, onde até o instrumento que você usa para construir aquela música é feita pelas suas mãos, né? Não é comprada inteira numa loja, enfim, não é totalmente pré-fabricada. Tem toda uma aura que precede a música em si. Eu acho que só o experimentalismo mesmo que permite isso. Você falou da ideia de gambiarra. Eu acho que a gambiarra também ela acaba servindo a esse propósito. Eu acho que assim, aí volta para a parada da tradição forte de percussão no Brasil, né? Porque a percussão é uma família de instrumento que já tem isso por origem, né? Se você for ver os próprios tambores que depois vão se consagrar e virar, né, um instrumento padrão, surgem de invenção de gambiarra, entre aspas, assim, né? De pegar um tronco de madeira, abrir um buraco, pôr uma pele. Então, acho que esse elemento forte no Brasil talvez já foi gerando toda uma abertura a isso, né? E um olhar, como se diz, um olhar respeitoso, né, para a ideia da gambiarra ou da adaptação, do improviso nesse sentido, tipo o próprio prato no samba, né, tocar prato, tocar colher, tudo isso é colocado como parte integral mesmo da instrumentação e não como só um objeto de graça, né, ou irônico ou caricato e tal. E isso acho que percorreu tudo. Aí voltando para o Smetá, que foi uma pessoa que tem um trabalho enorme disso, de criação de instrumento de uma forma super categórica e tal. E são instrumentos bem cheios de simbologia também. Daí o Putz Wakti, aí até hoje, né? Você falou do povo mais da eletrônica de nós e tal. Até a música eletrônica brasileira, acho que desde o começo do rap do Brasil, mas agora muito forte no funk, você vê que é muita coisa, é adaptação de tecnologia hoje em dia, né? Quer dizer, e sempre, né? Tecnologia sempre. Mano, eu acho que nisso que você falou, uma coisa que muito massa, que é a ideia de se criar coisas e de se fazer gambiarra pró-criatividade em tipos de música que não necessariamente o resultado final soa tão fácil de você associar a esse tipo de ideia. Né, que essa coisa está falando do lance de como vai inventando as percussões e tal, e o próprio fundo de quintal também, né, a coisa do guineto transformar o banjo, e mesmo o próprio pandeiro, né, tipo, você pega o pandeiro original
ele era um tamborim, né? A coisa de colocar as rodinhas de metal, de latinha mais fina em torno dele todo. Isso aconteceu no Brasil, né? Isso foi inventado no Brasil. O triângulo também não foi inventado, mas é tocado de um jeito completamente inventivo, assim, e diferente. Mas o que eu ia falar, isso é uma das coisas que eu insisto muito na coisa da música de percussão por conta disso, né? Se for ver, a maioria desses que a gente citou, né? O Pedro Santos, o Acti, o próprio Naná inventava ali umas coisas, né? Tocava uns pinico, lembra? Essas coisas. Isso é E, muito louco, tipo, né? foda. E eu, pô, tenho o privilégio de ser muito amigo, próximo e trabalhar bastante junto com o Paulo Santos, do Acti. E quando eu comecei a tocar com ele, eu ficava impressionado, assim, porque eu via há muito tempo já shows do Acti e aquela parada soa tão rica que beleza, você vê que é feito com PVC, não sei o que lá, mas você parece assim que é uma coisa ultra polida e delicada e não sei o que. Aí eu vi ele com os instrumentos, são coisas mundanas mesmo, coisas cotidianas. Ele falou, não, isso aqui é um tubo normal, ele falou. Eu sei o número dele, se esse aqui, tipo, ele despacha no avião, meio sem case, às vezes eu falava, nossa, mas esse negócio não é delicado pra caramba. Ele falou, se rachar, eu vou numa loja de construção e compro outro. É muito isso, é parte de uma cultura que é muito mais elástica e cheio de resoluções não tradicionais para as coisas que acho que que ganha muita força mesmo no Brasil, né? Num outro sentido, talvez não tão dialogando com a ideia do... criar instrumento também, mas eu acho que cabe num outro lugar do que a gente está falando, é aqueles clássicos momentos do Hermeto em que ele toca com o corpo, né? Ou com a garrafa na água. Tem esses momentos clássicos também que ele meio que transforma as formas de tirar som. Talvez não tá tanto no lugar da gambiarra, mas é uma coisa do uso básico de coisas provindas da natureza para fazer música. A água e a barriga, sei lá, basicamente. Mas tem a ver pra caramba, E de tudo, né? Tipo, o Tom Zé ali usando aquelas lixadeiras, tipo, é um monte de coisa, né? Que você for ver, faz bastante parte mesmo da tradição. Alguns próprios instrumentos brasileiros, né? O Rodrigo falou do pandeiro, mas, por exemplo, a rabeca é meio que entre um violino e uma viola erudita ali, mas feito de um jeito um pouco mais torto e tal, né? Mano, e mesmo essa fita que você mencionou, Mal, que acho que vale a gente dar uma destacadinha rápida, que é o lance dos pinicos do Naná, mano, que acho que tem uma conexão muito forte com esse lance dos tubos de PVC do Paulinho e do Acti. Mano, a gente chegou um dia, Rodrigo, para gravar com o Naná e ele tava o estúdio totalmente tomado por um carpete, um tapete, e que tinha, tipo, uma infinidade de pinico. Pinico mesmo, lembra aquele negócio que os antigos usavam para cagar e para mijar, colocavam embaixo da cama, pá. E aí a gente viu aquilo ali, a gente ficou bem fascinado com aquela história. A gente começou a perguntar para ele. E ele falou, não, é pinico, pinico mesmo. Quando eu vou nesses mercados no interior, né, mercadão de Recife, mercado modelo de Salvador, eu sempre procuro e eu vou montando as escalas de nota, porque ele sacava que cada pinico, dependendo do material, dependendo do tamanho, ou até, sei lá, da tinta que pintou, dava um dó, dava um mi, dava um lá, e ele ia montando as escalas, mano. E ele tinha isso, assim, tem uma música do Kundai que se você for ouvir com atenção, você vai ver ele tocando, de fato, fazendo uma melodia, que muita gente já perguntou para mim o que é, se é vibrafone, na porra dos pinicos, né, Mal? Foda, né? E é tipo, um objeto barato e tal. Não, e ele contou uma história também que, tipo, já precede, sei lá, uns 40 anos dessa que você tá falando, que é tipo essa história de quando ele foi lá pro primeiro festival, participar lá, não sei o que, lá no Rio de Janeiro, como acompanhante de alguma cantora, eu acho que era, que acho que teve uma festa depois, numa noite ali, numa casa, e o Milton começou a tocar uma parada, e ele pegou umas panelas da que tava na casa e começou a acompanhar. E disse que foi aí que o Milton meio que chamou ele para tocar com ele e tal, e daí, tipo, aconteceu tudo, assim. Sensacional. Sensacional. Eu vou E, procurar. cara, desculpa, só falar mais uma coisa que eu acho importante. E isso é uma parada, assim, a gente teve, inclusive, junto, eu e o Brandão, 3 encontros com o Naná, assim, tipo, 2 deles sendo mais profundos, assim, mais longos, né? Cara, essa é uma parada, assim, que não consigo nem explicar o quanto
marcou minha vida, assim, tipo, marca todo dia, tipo, vocês estavam falando isso, eu tava olhando pro quarto onde eu tô aqui, que eu montei um estudinho na casa onde eu tô morando, tipo, eu tava rindo sozinho, que tem, tipo, umas panelas, umas tábuas de cortar, que eu tava gravando, agora eu falei, nossa, tipo, não é nem um pouco à toa tudo isso. É. Mano, essa fita do lance da presença do Naná na nossa vida, eu entendo como. Eu vejo sempre a vida como antes e depois, e também eu entendo que muito do que a gente tem de união, que pode ficar um tempão sem se encontrar, sem falar, que está masterizado e que parte de alguma maneira, né, de um mesmo lugar, no som, naquilo que acredita, eu acho que a história da gente ter vivido, as coisas que a gente viveu com o Naná, ajudou muito a amarrar tudo isso também. Ah, muito, muito. Uma questão para vocês, que eu acho que a questão final, a derradeira. A prática musical de vocês, ela é atravessada fundamentalmente por isso, mas eu acho que no princípio, quando vocês começam a se relacionar com música, ela ainda assume um lugar meio distante do que é essa coisa orientada pelo experimentalismo e pelo instrumental da música brasileira e tal. Tanto o Hurt Mode, no comecinho ali, ele era mais embasado no que num Fugazi, num Tortoise, e você, Rodrigo Brandão, mais no rap. Como que foi se desenvolvendo esse olhar para a música, incorporando esses elementos, enfim, que remontam uma raiz mais subterrânea, de que às vezes um olhar juvenil não capta? Cara, eu acho que primeiro tem uma coisa assim, tudo para mim começou não a escutar música, mas a entender quem eu sou através da música que me move com o punk. Então esse é o primeiro momento que você olha e fala assim, isso aqui é estranho e é muito louco. E eu sou isso aqui. E aí, como você falou, a coisa do rap, que hoje em dia ele virou a música pop, né? Mas se a gente para pensar no rap enquanto o tipo de música que ele era e o papel que teve enquanto eu era uma criança crescendo, era talvez o tipo de música mais experimental e que estava sendo criado e cuja linguagem ia mudando de acordo com a tecnologia, enquanto eu estava crescendo, pelo menos da forma mais fácil de se acessar, né? Que estava mais na cara, se encontrava mais fácil. Mas fora tudo isso, cara, eu acho que tem uma coisa que sempre gritou para mim, que foi os figuras estranhos de tudo quanto é gênero de música, eu sempre me identifiquei muito fortemente com eles. Tipo, eu amo James Brown muito, e James Brown é altamente experimental. Não sei se está ligado dessa fita, mas aquelas coisas dos o Maceo Parker, que era um músico que vinha do jazz, falava para ele, falava, o James Brown, mas isso aqui não faz sentido, não está dentro do compasso. Ele fala, soa bem, soa bem. Então pronto, acabou. Mas, por mais que eu ame muito James Brown, meu negócio é George Clinton, mano. Por mais que eu ame muito Bob Marley, meu negócio é Little Scott Perry. Saca? Por mais que eu ame muito Charlie Parker e várias coisas, mano, Sun Ra é das coisas que mais mexe no jazz. Então, eu acho que também tem a ver um pouco com a personalidade de cada um, tá ligado? E aí você vai ver a beleza naquilo que te toca, naquilo que você tem empatia, naquilo que de alguma maneira você se conecta, se vê, mesmo que como um grão de areia olhando para uma praia. Eu acho que para mim tem bastante a ver com isso que você falou. Assim, para mim sempre esteve presente, na verdade, essa coisa da experimentação. Tipo, pegando esse gancho que o Brandão acabou de falar, tipo assim, aquilo que eu falei, dentro dos discos dos meus pais, eu já curtia mais, naturalmente, o Pink Floyd, o Maguma, do que o Beatles, por exemplo, que também tem muita experimentação, mas enfim. Eu curtia mais o Funkadelic do que o James Brown, por exemplo. Dentro dos discos de jazz, eu já me pegava mais também com as coisas mais livres, o Max Roach, já numa fase mais aberta e tal, do que o Miles, por exemplo. Então, acho que sempre, mesmo aí o punk também, que foi o grande... Filtro, né? Acho que foi o grande pulo, né, na vida, assim, para um negócio tipo assim, a música não é só o som e não é só essa coisa que você está ouvindo, tem todo um aspecto social, um monte de coisa em volta.
mesmo dentro do punk, cara, eu sempre gostei dos discos, não é nem gostar, mas assim, me marcou mais os discos mais estranhos do Black Flag do que os mais retos, sabe? A própria, tipo, Conexão com Fugazi, assim, que é uma banda super importante na minha vida, assim, é uma banda que pegou a ideia do punk e extrapolou, foi para todos os lados. Então, acho que isso sempre teve junto, assim, sabe? E a questão acho que de vir mais dessa coisa de uma música um pouco mais moldável, sei lá, entre aspas, assim, né? Tem a ver com essa questão que eu comentei, que é, tipo, ter crescido e visto a música de uma forma diferente através do punk e talvez para o Rodrigo, punk barra rap também, que é um lugar onde a música ganha muito outros valores também, não só a da arte musical em si, né? Total. É armadura de rua até, né, mano? Totalmente. Eu acho que cabe até no sentido da gambiarra que a gente estava falando. O punk ocupa um pouco esse lugar da gambiarra, né? Do poder Muito. fazer com qualquer coisa e começar Pô, a experimentar. gambiarra é a melhor tradução que eu já ouvi até hoje para do it yourself, mano. Obrigado. Exato, exato. Do it yourself do terceiro mundo é gambiarra. E o rap, pelo menos no meu caso, porque também é esse repertório do rap e do punk. O rap foi o que fez o olhar juvenil que torcia o nariz para a música brasileira do século passado não existir mais. Assim, tipo, olhar para o Milton Nascimento com uma admiração e depois olhar para sei lá, chegar num Arthur Verocai, depois chegar num Wilson Simonal, qualquer coisa do tipo. Ver no Discoteca Básica lá do Manos e Minas o Kylie J falando de Djavan, assim, porra, por aí tem alguma coisa. Então eu Mano, acho com certeza o sampler ele é uma máquina de se produzir estranheza e ao mesmo tempo de se conectar com outras coisas. Você falou um bagulho muito louco, porque tem uma pá de som que se não tivesse sido sampleado em um rap, eu demoraria muito mais para chegar e para incorporar. sim, total. E é uma máquina de experimentação absurda, né? Tipo, Exato. Distorce absolutamente. Deixa o original irreconhecível e cria algo novo. e deu um recorte novo, né, para uma coisa antiga ou já usada, feita, que renova totalmente, né, o valor e o significado daquilo, assim, de uma forma bem maluca mesmo. Eu acho que é isso. Já faz mais de uma hora que a gente está conversando aqui. Eu acho que a gente pode partir para as considerações finais. Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem agradecer, acrescentar, refazer qualquer fala, enfim. É o momento de vocês aí. Pô, brigadão pelo convite aí. Obrigado, Brandão, também por ter participado aí. Fazia tempo que a gente não se falava e foi louco porque a gente já se falou com um assunto que nós dois gostamos muito, que já tomamos alguns litros de café falando essas coisas. E é isso, cara. Achei bem legal essa abordagem, que é um olhar que acho que existe, mas não é tão explorado, que é essa coisa da música instrumental ou mais experimental, fora do mercado. Qual é o valor ou o significado político dela, né? E acho que pelo que a gente conversou aqui, que é só um pouco disso, assim, já deu para ver que tem muitos, né? Desde a relação com o mercado, da relação dos músicos entre si enquanto classe, a relação com a cultura nacional versus a estrangeira, tem muitas nuances aí, né? E eu acho isso uma questão bem interessante que sempre até por como eu estava falando, vir do punk hardcore, assim, sempre foi uma coisa que teve muito presente para mim, tipo assim, agora eu faço uma música que é talvez muito mais abstrata, mas talvez tenha até uma mensagem mais contundente, política, na essência da sua estética, do que a que eu fazia quando, teoricamente, estava fazendo uma música mais diretamente política. Mano, eu concordo plenamente com tudo isso. Agradeço muito a oportunidade de trocar essa ideia. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado pelo convite, Mal. Obrigado pela conversa, porque eu entendo que, no final das contas, esses são os momentos da vida da gente. E do mesmo jeito que, mano, eu não esperava que o MF Doom fosse sair fora tão rápido e de uma maneira brusca. Isso para mim faz valer cada vez mais cada instante, cada conversa, cada ideia, cada experimentação. Dito isso, é um cara que a gente mencionou, mas que eu acho que ele é um gigante dentro dessa história e que, por conta disso, dos caminhos que a conversa tomou
a gente acabou falando pouco dele, mas acho que vale a gente frisar o tamanho do totem, é Rogério Dubrat. Sim, total. Acho que é isso. Espero que todos escutem até o final, compartilhem. E é isso. Bom começo de ano a todos no que for possível. E seguimos.